Olá, tudo bem? Tá começando agora mais um Vida e Saúde, que bom que a gente está junto. Hoje vamos falar sobre alguns assuntos até mais sérios, mais densos, mais necessários. O que fazer em caso de queimadura, quais os procedimentos, o que esperar. Dr. César aqui no Claramente também. Super legal o programa de hoje. Fica com a gente, aumenta o som da TV. É hora de pensar em como você pode levar a sua vida de maneira mais saudável. Hoje a gente separou aqui um trecho do livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, de Ellen White, e ela disse o seguinte, muitos anos atrás, hein? O organismo vivo é propriedade de Deus. A ele pertence pela criação e pela redenção. E pelo mau uso de qualquer de nossas faculdades, roubamos a Deus a honra que lhe é devida. Olha que pensamento interessante, né? Que frase interessante. Nós somos de Deus pela criação e pela redenção. Portanto, a gente tem, assim, a responsabilidade de cuidar do nosso corpo, de cuidar da nossa saúde, uma responsabilidade espiritual. E é um privilégio, porque Deus não só nos pede que façamos isso, mas Ele também nos ensina como fazer isso. E é isso que o Vida e Saúde passa aqui todos os dias, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, te ensinando como é que você pode cuidar dessa maravilhosa máquina viva, o seu corpo. E quando a gente conquista a saúde através das nossas práticas, porque Deus já nos fez com saúde, fez perfeitos, né? O pecado atrapalhou um pouquinho essa história. Mas quando a gente conquista ou reconquista a saúde através dos nossos hábitos, a gente está honrando a Deus. Dessa maneira, então, podemos louvá-lo com o que a gente é, não com o que a gente tem, mas com o que nós somos. Pense nisso e você vai ter mais coragem para fazer as mudanças necessárias na sua vida. Doutora Mariana está aqui com a gente hoje falando sobre queimadura. Menina, que situação terrível, difícil, mas hoje você vai nos ajudar esclarecendo o que dá para ser feito, o que a gente pode esperar, inclusive, da cirurgia plástica, ajudando nessas sequelas aí, resolvendo um pouquinho, amenizando um pouquinho dessa dor. Teru, eu já quero começar o programa de hoje falando sobre um dado que é alarmante, Aqui no Brasil, segundo um trabalho que foi publicado na Revista Brasileira de Queimaduras, ocorrem mais de 1 milhão de eventos de queimadura por ano. Uau! Desse 1 milhão, aproximadamente 100 mil vão procurar algum tipo de atendimento médico por isso e, pasme, 2.500 desses atendimentos vão resultar em morte. Uau! Ou imediata, ou em consequências das sequelas que a queimadura pode causar. Nós estamos falando de algo aqui que tem um espectro de ação desde algo muito levinho, como uma queimadura solar de praia, como coisas gravíssimas que podem acontecer com sequelas gravíssimas que dificilmente são reparadas totalmente. Então, 2.500 pessoas morrendo por uma coisa que pode ser evitada, é demais, não é? A gente precisa começar a parar para pensar. E olha, na correria, no dia a dia, é claro que existem os acidentes, aqueles que a gente não consegue prever, mas muitas vezes esses acidentes acontecem por relapso, por falta de alguém observando, por um cuidado ali que deixou de ser tomado. Então, realmente, acho que prevenção é essencial. Vamos dar uma olhada, doutora, nas causas mais comuns ou nas causas existentes de queimadura. Por fogo, talvez seja a mais clássica, né? E assim, a frequência, ela é variável conforme a idade. Por exemplo, as crianças menores, a causa mais frequente é escaldadura, que é o nome que a gente dá para isso, por líquidos ferventes. Depois, vão ficando mais velhas, começam a querer empinar pipa, esse tipo de coisa aumenta um pouquinho a incidência de queimaduras elétricas, mas não é só isso, os trabalhadores, jovens também sofrem acidentes com descargas elétricas, né? E essa, para mim, são as mais graves, depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Os adultos também são muito queimados com fogo, com álcool, na verdade, né? Vai fazer o churrasco na laje. É aquela coisa, a pessoa meio que pensa que está sob controle, mas
aquilo escapa dela. Exatamente, por isso aquela coisa de não poder mais vender álcool líquido, depois recomendou-se que só vendesse álcool gel, é uma causa super frequente. Uma precaução aí, né? Sim, e aí a prevenção também é feita de acordo com cada um desses objetos, né? Outra coisa que a gente pensou aqui, objetos quentes, e eu falei ainda para vocês há pouco, eu mesmo tenho uma queimadura por coincidência aqui com um objeto quente. Quem nunca? Quando eu estava me preparando para estar aqui com vocês, eu acabei me queimando com um objeto. E como dói essas queimadurinhas pequenas, né? Outro dia me queimei aqui fazendo o cabelo também, coloquei o meu ferrinho de enrolar o cabelo aqui no pescoço, um segundo e fiquei 2 semanas ali com aquela dorzinha, com aquele incômodo. E daqui a pouco a gente tem uma ilustração que vai fazer você entender o porquê que as queimaduras menos graves doem mais do que as mais graves. Tá. Aguarda que vocês vão entender. Além disso, tem a mais frequente de todas, que é a excesso de exposição ao sol também. Quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca ficou que nem um pimentão vermelho. Pimentão. E também lembrar que tem as queimaduras por substâncias químicas. Em criança tem uma outra coisa que é frequente, é por deixar produtos químicos ao alcance das crianças. É dramático. Crianças que ingerem soda cáustica, crianças que ingerem baterias ou pilhas, porque elas podem romper dentro do tubo esofágico, né, do estômago. E causam queimadura, lesão mesmo. Lesões corrosivas. Isso aqui é dramático, porque queima o esôfago e muitas vezes a pessoa não consegue mais comer, porque perde a ligação entre a boca e o estômago, porque queima o caminho. Aí tem que fazer uma gastrostomia, que é uma entrada aqui pelo estômago para que a pessoa possa se nutrir, ou mais baixo, depende, né? Depende de que altura queimou. Mas você já pensou Um que você prejuízo. perder o privilégio de comer por toda a sua vida? E as cicatrizes de queimadura são terríveis. Elas ficam... Primeiro que às vezes demora muito para cicatrizar, mas às vezes não fica só a cicatriz na pele, mas acaba perdendo ou danificando a função ali, dependendo da região, frequente. né? Se for em articulação, aqui na região cervical, axila, mão, né? Como é que você não vai poder movimentar sua mão, Acaba que não consegue mais mexer. fechar os dedos, perder a função de pinça, a função de garra? Atrapalha a sua vida por completo, né? Fora que a pele, a gente vai ver também, dependendo do grau de queimadura, nunca mais volta nem a estética e nem a função, né? Quero saber o seguinte, o que é que a gente deve fazer quando a gente tem uma queimadura em casa, aquela queimadura, queimou a mão no fogão, queimou no ferro ou no fogo mesmo, qualquer tipo de queimadura, uma queimadura leve que a gente não precisa ir ao hospital, aquele atendimento caseiro. Bem, pare com aquela história de passar pasta de dente, manteiga, qualquer mistura, pomada. Gente, eu já vi borra de café, pasta de dente, água sanitária. Olha só, Olha tô a pensando ideia. aqui outro produto químico em Olha cima a da ideia. queimadura. Nem mesmo gelo. Gema de ovo. Gema de ovo, sim. Nem mesmo gelo é recomendável, porque pode queimar o também. frio também queima, né? Então, algo recomendável é que você se afaste da fonte de calor e resfrie a área, tá? Agora, é importante o seguinte, se a área queimada é muito grande, primeiro que, claro, tem que procurar o serviço médico. Tá. E vou falar para vocês quando que a gente tem mesmo que procurar o serviço médico. Mas assim, quando você for resfriar, lembrar-se de que você não deve resfriar por mais do que 10 a 15 minutos. Porque aí especialmente se a área for muito grande, corre o risco de o paciente sofrer hipotermia. Aí resfria demais, né? E por hipotermia você pode ter lesões, às vezes reversíveis ou às vezes não. Tá. Outra coisa, então, por exemplo, se é uma queimadura por descarga elétrica, antes de tocar na pessoa, por favor, lembra de desligar a chave de energia, a fonte da descarga, depois retirar a pessoa com uso de algum isolante e aí sim tocar na pessoa. Mas se for descarga elétrica, lembrar se ela está respirando e o coração batendo, porque a descarga elétrica pode causar uma parada cardíaca. Entendi. Então, sempre checar se a pessoa está respirando e o coração batendo. Se não tiver, faça a reanimação. Tá. Outra coisa, se você perceber que queimou mão, alguma coisa que é muito frequente, tira aliança, tira anel, tira pulseira, tira relógio.
Tudo que estiver usando. tiver que possa circundar, porque acontece um edema, né? E por conta desse edema pode haver garroteamento. Então, queimou, já tira todos os objetos que estiverem circulares, roupa. Tá. Não espera chegar, às vezes, até um local mais apropriado, porque pode ser que inche até chegar lá. Aí tem que cortar. Chega lá, ou vai chamar o cara lá da manutenção. Já aconteceu, dezenas de vezes. Vai cortar a minha aliança. Ué. Não é melhor do que perder o dedo, né? Vamos tentar entender, doutora, como é que funciona essa história de primeiro grau, segundo grau, porque tem a ver com a profundidade da queimadura, até onde ela atingiu, onde ela danificou. Isso mesmo. Então elas têm... A gente tem algumas ilustrações de pele aqui. As queimaduras, elas têm uma classificação quanto ao grau de profundidade, mas também quanto à quantidade de área, né? A superfície corporal queimada. Você tem que prestar atenção com relação ao agente que a gente acabou de falar ali. Depois você tem que se preocupar com relação à profundidade. Então nós temos aqui, por exemplo, o primeiro desenho é de uma pele normal. Pele normal. Você vê os anexos, né? Os pelinhos, aqui teriam as glândulas sudoríparas. Tá mostrando em camadas, né? Aqui, aqui, gente. Aí você vem aqui, vê a epiderme, a derme, e aqui você vai ver o tecido da hipoderme, né? O tecido celular subcutâneo, né? E aqui é a pele normal, com as camadinhas. Passamos aqui para queimadura de primeiro grau, que é essa que a gente tem na praia, quando toma sol demais. Ela acomete somente a epiderme. Essa primeira camadinha. A camada mais superficial. Ela pode até, porque assim, a epiderme também tem várias subcamadas, né? E ela é bem fininha aqui também. Sim, mas mesmo isso aqui tem várias, às vezes tem 7, às vezes 10 camadas de células, né? Pode acometer 1, 2, 3, mas não passa para a derme, tá? Que é aquela coisa, a gente até vê, quem sabe, quando a gente queima de sol, por exemplo, descama, tira a pelinha, mas aí tem uma outra pele por baixo. Exatamente. Essa aqui é a queimadura mais levinha. Essa queimadura, ela dói pra caramba, mas ela não é tão grave. Ela restaura sem sequelas em mais ou menos 7 dias. Começa no terceiro dia, quinto dia, mas em até 7 dias a pele está totalmente reepitelizada, gente. Essa é aquela que dá bolha. Não é um bronzeado que a gente fica vermelho só no sol, é aquela que depois de um dia, às vezes... Não, a bolha é segundo grau superficial. Olha aí. Aqui é só eritema, edema e eritema. Então, quando fica avermelhado assim, já é primeiro grau. Ficou avermelhada a queimadura de primeiro grau. Eritema que é vermelhinho e edema que é inchado. É só isso. E essa restaura em até 7... repiteliza, melhor dizendo, em até 7 dias. Certo. Vimos pra cá. Aqui Que é essa que eu tenho aqui. Queimadura de segundo grau superficial. Tá. A queimadura de segundo grau superficial é a que faz... É dividida em superficial e profunda e é a que faz bolha. E é a mais dolorosa de todas. Por quê? Até aqui, a gente ainda tem terminações nervosas que ficam mais expostas aos agentes externos do ambiente. Até para proteger a gente, né? Sim, e aí, por isso você sente muita dor. Quando tem bolha, eu, por exemplo, que queimei aqui com a chapinha, é uma dor lascada. Dói por horas. Fica uns dias aí doendo, doutora, né? Por e nada aí não. Ficou com uma bolinha aqui, mas você pode ver que eu não estourei a minha bolinha. Eu não queimei por causa do programa, viu, pessoal? Por isso mas é uma boa ilustração. Pode estourar a bolha? Não pode estourar a bolha que tem? Na verdade, a gente pode estourar, mas não deve arrancar a capa dela, né? O tetinho dela, porque ela funciona como um curativo biológico. Mas não é para você fazer isso em casa. Se tem bolha, precisa passar em uma avaliação, pode ser num pronto-socorro mesmo, e aí provavelmente das duas uma. Ou o médico vai estourar a bolha e deixar isso como curativo, ou ele vai debridar a bolha, que é descascar, mas aí tem que deixar fechadinho, tá? Segundo grau superficial. E depois tem a segundo grau profundo, que é quando ela vai se aproximando... Olha quanto que ela já avançou aqui, olha. Ela vai se aproximando das camadas mais profundas da derme, mas ainda permanece na derme. Tá. É grave, essa daqui é a segunda. Já queimou todos os pelinhos aqui. Sim, todos os anexos. Essa daqui a gente não fala em reepitelizar, a gente fala em restaurar. E ela se resta, então essa aqui fica a diferença. Pode ficar a diferença de cor. É aquela que a pele às vezes a ferida vai fechando meio que de fora para dentro. Porque essa daqui sobrou, quando queima aqui mais superficialmente, os anexos da pele que a gente chama, que é pelinho, glandulinha, que também tem pele por baixo,
vai acontecendo, então, uma reptilização que é de fora por dentro, mas também de dentro para fora a partir de todas essas áreas, né? Aqui não, aqui queimou. Queimou muito. Então, é só a reptilização a partir das bordas. Então, ela é mais demorada e normalmente traz sequela. Pele um pouquinho mais espessada e com mudança de cor. Bem avermelhada, às vezes arroxeada. Sim, sim. E até 15 dias. Na verdade, tem uma coisa super interessante, Teru, que por que a gente resfria a queimadura? Não sei. Então, você vai saber agora. Por que a gente resfria a queimadura? Porque o dano não acontece só no momento em que a lesão, você teve contato com a fonte de calor. A lesão vai aprofundando ao longo do tempo, ao longo das horas. Então, o resfriar vai diminuir a progressão Esse dano. do dano. Tá. E aí uma área que estaria ali na penumbra, que poderia ser perdida ao longo dos dias e das horas, você pode recuperar. Então é super importante você resfriar a lesão. Você está ajudando, né, prevenindo a progressão da lesão. E aí, nesses casos de segundo grau, só a bolinha aqui, meu corpinho vai dar conta de tudo isso, mas vai demorar um pouquinho. Agora, a área também afetada conta muito, porque você tem uma bolha pequena, tudo bem, mas você tem uma região grande do corpo. Por isso que eu falei que tem a classificação de acordo com a superfície corporal queimada, que eu vou falar em 1 minuto. A segundo grau profundo e aqui a terceiro grau tem o mesmo tipo de tratamento. A gente vai tratando com curativos interna, esse paciente, e aí vai tratando com curativos e observando o grau de progressão dessa lesão. E até que a gente programa entre o 7º e o 10º dia, já se estabeleceu qual é a quantidade de lesão que se tem, aí a gente pode programar a restauração. Seja retalho, seja enxerto de pele, seja um curativo. Mas aí já é feito nesse momento, a cirurgia plástica já entra a partir do 7º, 8º dia, ou não? Você espera reestruturar essa pele e depois faz esse procedimento? Aí depende da quantidade de pele, porque às vezes a área de pele queimada é tanta que você não tem área doadora. Então aí você usa curativos... Área doadora? Que seria tirar de algum lugar para cobrir o outro. O que é o enxerto, que a gente fala tanto, né? Tirar pele de um lugar para colocar em outro. Mas às vezes queimou tudo, ou quase tudo, e não tem área doadora. Então a gente usa curativos temporários, por exemplo, de banco de pele, por exemplo, peles sintéticas, por exemplo, peles de colágeno bovino, de colágeno porcino, né? O suíno, tem trabalhos que usam peles de cobra. A gente pode fazer curativos, aí cada caso é um caso. Ou você pode pegar a pele, passar numa espécie de... é mesh que chama aquilo. A gente faz que nem se fosse uma rede de pesca. A pele, aqui era uma lâmina, a gente passa numa lâmina como se fosse uma redinha de pesca e coloca a rede. Para tentar... Você consegue cobrir uma área maior, mas com certeza fica mais sequela. Esteticamente não fica bonito, fica parecendo uma pele de peixe. Então aí você tem que avaliar caso a caso. Existem procedimentos cirúrgicos, estéticos, que vão, na verdade, levar anos para serem colocados. Então você faz uma etapa, faz outra. Como é que funciona isso? Em que casos tem essa aplicação, doutora? Então, aí a gente vai observar, cada caso. Aí a gente não tinha pele suficiente para fazer todo o enxerto. De repente, uma região de dobra ali, né? Pescoço. Aí cobrimos, mas ele ficou com limitação de não consegue mais dobrar. O queixo que não consegue mexer, não consegue virar. Certo. O cabelo que queimou o couro cabeludo. Não preenche mais. Muitas vezes no fogãozinho lá, por isso que a gente até recomenda que não deixe nada com o cabo virado para fora, nas bocas da frente do fogão. Deixe mais para trás, porque aí imagina que queimou o couro cabeludo da criança. Aí aquela área não nasce mais cabelo. Então a gente pode colocar um expansor de pele, outra coisa que a gente pode fazer, vai expandindo, expandindo, expandindo a área que tem pelos, que tem couro cabeludo normal. Depois a gente programa para tirar esse expansor, ter sobra de pele, retirar a área queimada e costurar. Então, são várias estratégias, então. Sim. Agora, o que é importante lembrar também, quando que eu posso tratar de uma queimadura em casa ou quando eu tenho que levar para o atendimento hospitalar? Vamos lá. Nos primeiros momentos, isso aqui é secundário, tá bom? Se vai fazer enxerto ou não.
paciente aqui tem a vida ameaçada. Ele, como eu falei, ele pode ter um choque elétrico, ter uma parada cardíaca. Essa pessoa aqui tem, antes de morrer da queimadura, ela pode morrer de insuficiência renal, de hipovolemia, um choque que pode ser cardiogênico, neurogênico, lá tem um monte de classificações de choque. Então, quando chega um queimado grave no pronto-socorro, a primeira coisa é puncionar 2 acessos calibrosos, hidratar, verificar se não tem trauma associado, porque às vezes você toma um choque ou você queimou na laje, ainda caiu e teve a queda. É muito comum que tenha essas coisas associadas. Tá. A gente chama de queimadura de pequena monta, né? Uma queimadura leve. Imagina que isso aqui, a sua mão espalmada corresponde a 1%. Tá. Tem a regra dos 9, né? Que cada parte do nosso corpo vale múltiplos de 9 ou que a sua mão espalmada vale 1%. Queimaduras pequenas podem ser consideradas de primeiro e segundo grau até 10% de área queimada. Se for leve de superfície, podem ser tratadas em casa. Mais do que isso, tem que ser levada para o hospital, tá? Segundo grau sempre. Segundo grau profundo e terceiro grau sempre, do primeiro e segundo superficial menor do que 10%, mais do que isso precisa ser tratado hospitalarmente. Agora, algumas queimaduras também são necessárias internar. Queimadura de mão, queimadura de pé, queimadura de períneo, queimadura de face. Às vezes você estava no incêndio e não morre da queimadura, mas por conta da lesão inalatória. O vapor? O vapor quente, o vapor tóxico. Então, lembrar que nas primeiras horas o que mata principalmente não é a queimadura, é a hipotermia e todas essas outras coisas. E depois o cirurgião plástico vem para tratar as sequelas. Entendi. Muito obrigada, doutora, aqui por dar assim abrir um pouquinho esse assunto. É muito extenso, mas o cuidado fica aqui, gente, como regra de ouro em todas as situações, antes, para evitar o problema, para prevenir o problema, e também 9 de cada 10 podem ser evitados. Olha aí, então cuidado, nunca é demais, não precisa virar neura não, é só adotar algumas práticas de segurança que você vai ficar bem e contar com a proteção de Deus também. Isso. Obrigada, doutora. A gente acompanha agora o raio-x do pêssego. O que será que ele tem de bom pra gente? Para quem gosta de pêssego, essa cena aqui, ó, é de tirar o fôlego. Mas olha, eu confesso para você aí de casa que eu admiro o pêssego não só pela sua beleza ou pelo seu sabor adocicado, mas sim pelos diversos benefícios que essa fruta pode trazer para a nossa saúde. Por isso que o pêssego é o tema do raio-x de hoje. De origem chinesa, o pêssego é o fruto da Prunus persica, uma árvore com flores lindas e bem delicadas. Sua fruta tem sabor doce, consistência suave e pode ser utilizada em sobremesas, pratos principais ou consumida in natura. Além de saboroso, o pêssego também é um verdadeiro aliado para o organismo saudável. Isso porque é rico em vitamina A e C. O pêssego também apresenta as vitaminas K e E. Os pêssegos são muito parecidos nutricionalmente com outros membros da sua família, como as ameixas e a nectarina. Além disso, para quem consumir a fruta, os benefícios são muitos, eu te garanto. O pêssego é fonte de antioxidantes e fibras. Entre os antioxidantes, destaca-se o ácido clorogênico, que funciona como anti-inflamatório no nosso organismo. Mas não para por aqui não, viu? Essa suculenta fruta tem compostos bioativos que podem lutar contra o diabetes e outras doenças relacionadas à obesidade. Olha só que remédio natural que Deus nos presenteia. O pêssego pode ser consumido em forma de suco, geleia, doces, bolos, tortas ou, claro, natural, a melhor forma. E você, gosta de pêssego? Que tal colocar ele na sua alimentação?
Muito bem, adoro pêssego e ainda mais sabendo de tudo isso, claro que a gente quer sempre mais. Olha, a gente vai fazer uma pausa agora para o intervalo. Na volta, o psiquiatra Dr. César Vasconcelos vai falar um pouquinho para a gente sobre as causas psicológicas da síndrome do pânico. E ainda tem receita saudável aqui, grão-melete é a receita que a chefe Rafa Rocha ensina pra gente. Não perde não, a gente já volta.